Beleza, galera? Começando o Sport Mix TV Futebol Clube especial, hein? Vamos falar hoje de Taça Libertadores da América. Vamos debater aqui o momento das equipes brasileiras na competição e falar de uma forma geral aí de como tá rolando a Taça Libertadores da América. Teve uma parada aí, né? Tivemos uma primeira e segunda rodada. Aí tivemos uma parada aí para a rodada de Campeonato Brasileiro e agora essa semana retorna aí a Taça Libertadores da América com Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Internacional, ou seja, São Paulo, tem várias equipes, Bahia, né, várias equipes brasileiras aí envolvidas, são nada mais nada menos do que 7 equipes, não é isso? Bom dia, Cavalco, tudo bom? Opa, bom dia, tudo bem? Tudo bem que tá acompanhando a gente nesse programa especial sobre Libertadores. Comecei de Libertadores, mas já tem muito assunto, já tem muitos jogos pra gente analisar e ver como é que vai ser o desempenho, como é que foi e como é que vai ser o desempenho das equipes brasileiras nessa Libertadores 2025. Libertadores que começou, né, Márcia? Meio esquisito, a gente vai falar disso, né? O Flamengo perdeu em casa para um time que ninguém esperava. O Bahia conseguiu a sua primeira vitória na história fora, jogando fora do Brasil, contra um time de camisa, né? Um time do Uruguai, lá no Uruguai, né? O Nacional do Uruguai, time de camisa, né? E aí vamos falar um pouquinho dessa confusão toda aí, né? Vários times brasileiros aí jogando, né? Pro começo da Libertadores sempre acaba tendo uns resultados surpreendentes, mas fica a expectativa para que mais uma vez um brasileiro vença, porque se o Brasil vencer, né, algum time brasileiro vencer essa Libertadores, vai passar o título da Argentina, ou encostar. Vai Porque, não porque sei eles... de cabeça agora. Eu vou ver aqui certinho, mas eles têm... a Argentina tem mais títulos que o Brasil, mas nos últimos anos o Brasil tem, né, dominado aí. Tanto que várias vezes chega na fase final da Libertadores, está parecendo uma grande Copa do Brasil, né? Os times brasileiros têm dominado aí a Libertadores eu acho que a gente vai passar, mas já vou confirmar aqui certinho quando vocês vão continuar. O último argentino que ganhou foi o River Plate em 2018. Isso. Que ganhou depois de lá pra cá praticamente só time brasileiro, né? Que ganhou. Tivemos o bicampeonato Flamengo, o bicampeonato Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Tá aí então. Então, 4, 5, 6. São 6 anos. Tá aí então. O último foi o River Plate, então, sem ser brasileiro, conquistando em 2018. O River Plate chegou à final com o Flamengo em 2019. Ou seja, uma hegemonia dos times brasileiros, mas será que esse ano será assim? Não sei dizer. Você quer participar? Então, eu já convido você que está no nosso canal aí no... Perdão, que tá no nosso canal aí no YouTube, se inscreva no canal. Tem canal de tosse? Engasguei, deu um negocinho. Você pode se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, vai lá abaixo, inscreva-se no canal, vai lá, aperta lá, inscreva-se, compartilhe, né, comente aí embaixo aí nos nossos comentários, quem sabe aí o seu comentário é lido, se você não xingar, não fala mal de ninguém, a gente lê aí o seu comentário. Pode participar também através do nosso WhatsApp, DDD 21 99774 6699, 99774 6699 é o WhatsApp do Sport Mix TV. Como é que você tem o WhatsApp do Sport Mix salvo no seu telefone? É uma pergunta. Tenho, claro, não tenho. Eu só peço para falar e olho do telefone daqui do nosso Sport Mix TV. Nós temos um aparelho. Eu tenho que às vezes eu quero falar comigo mesmo no estúdio, eu quero mandar um documento. Você se sente só. Eu troco. Aí, não esquecer. Você nunca mandou um. Agora o WhatsApp tem um que pode ser você, né? Antigamente não tinha isso. Você não queria mandar o documento, mandava assim pra mãe, pra mulher. Não. Assim, o que é isso? Não, é só pra eu ter salvo aí que eu preciso. Mas já me falaram pra fazer isso, mas eu nunca fiz. Eu já fiz. Eu achei aqui, gente. A Argentina tem 25 títulos de Libertadores, né? Os times argentinos. E os times brasileiros são 24. Então, se o Brasil vencer novamente, né, esse ano, um time brasileiro vencer a Libertadores, vai encostar ali na Argentina em números de títulos. A sua resposta estava correta. Você estava certo. Eu fiquei na dúvida. É porque eu falei, mas eu fiquei um pouco insegura na hora ali. Me deu a dúvida. Para a Márcia. Então vamos aí, ó. Temos 7 clubes brasileiros aí na disputa da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Vamos começar aí falando do Grupo A. O Grupo A que tem como cabeça de chave quem? O campeão do ano passado, que é o Botafogo. Que é o Botafogo, sabia disso? Sabia. Sempre no Grupo A é o campeão do ano anterior. Do ano então, como o Botafogo ganhou, o Botafogo é o cabeça. É o único que não teve bolinha esse ano. Campeão não entra nas bolinhas, já vai direto pro Grupo A. O Grupo A do Botafogo tem o Botafogo, Universidade de Chile, Estudiantes da Argentina e o Carabobo da Venezuela. São as equipes aí desse grupo. O Botafogo estreou com derrota para a Universidade do Chile lá no Santiago, perdeu de 1-0.
Nesse jogo, o técnico Renato Paiva que escalou o time, né, meio complicado. Foi um time meio ali com o Patrick de Paula, né? O Santiago Rodrigues ali estava estreando como titular, no lugar do Savarino, né? Ele que estava machucado naquela ocasião, o Savarino estava fora. Aí teve a estreia dele e o time nesse jogo, tá aqui, eu até estava aqui na pauta aqui, ó. O time teve o triplo de chutes de gol com o adversário, mas não soube aproveitar a oportunidade. Sabe o que quer dizer isso? O Igor Jesus foi nesse jogo que não soube aproveitar a oportunidade. Além de ter perdido muito gol, ainda teve a ousadia de ser expulso. Foi expulso. E assim, era uma expectativa muito grande pro Botafogo nesse jogo contra a Universidade do Chile, porque era a estreia do Renato Paiva na equipe do Botafogo, na Libertadores. Ele teve uma intertemporada longa depois do trabalho do final do ano passado do Arthur Jorge. Aí ficou um período sem treinador fixo. E aí, quando assumiu o Renato Paiva, foi um jogo para valer, para torcer o Botafogo sentir aí como é que foi o trabalho do Renato Paiva na intertemporada. Teve o Santi Rodrigues, o Santiago Rodrigues, que eu achei, óbvio, tá se adaptando, mas eu achei que jogou bem por um jogador que tinha acabado de chegar ao Botafogo. Eu acho que ele pode render ainda muito mais. Mas os jogadores do Botafogo visivelmente ainda sentindo a adaptação ao esquema do novo treinador. Ele gosta no jogo mais posicional, ou seja, jogadores não fixos, mas mais nos seus lugares e a bola chegando mais neles. E no último terço é que eles ficam livres para poder usar toda a criatividade. Mas os jogadores estão sentindo ainda esse novo trabalho do Renato Paiva. E foi assim contra a Universidade do Chile. O Renato Paiva joga todo mundo mais de um lado, quando vira a bola rápido tem dificuldade. E o gol contra a Universidade do Chile foi assim, a jogada começou pela direita, virou rápido pela esquerda, fez o contra-ataque, o Barbosa não sabia para qual jogador marcava, que estava com inferioridade numérica, e o Botafogo acabou levando o gol. O Botafogo, como você falou, do Patrick de Paula, que o Renato Paiva tá tentando recuperar o Patrick de Paula, dando uma boa oportunidade para ele, chegando um pouco mais na área, ele que é segundo volante de origem, e o Patrick de Paula nessa partida acabou começando, você foi com o Chico no amistoso contra o Novo Horizontino, com o Patrick de Paula já como titular, e acabou não funcionando o Botafogo. O Botafogo acabou perdendo esse jogo por 1-0, no finalzinho do jogo o Igor Jesus acabou sendo expulso no lance bobo, tinha acabado de tomar amarelo no escanteio, depois na jogada de ataque foi querer dar o troco no jogador da Universidade do Chile, acabou sendo expulso, e aí prejudicou o Botafogo, não prejudicou, mas acabou ganhando no segundo jogo. Mas o Botafogo sentiu esse esquema do Renato Paiva, achei muito desprotegido, ainda acho o Botafogo um pouco desprotegido em alguns contra-ataques. E foi assim que surgiu o gol da Universidade do Chile. Mas eu acho que o Botafogo está sentindo um pouco do trabalho do Renato Paiva, ainda não conseguiu se adaptar. Óbvio, precisa de reforços. Eu acho que o Arthur também ainda não está na melhor fase dele, mas eu acho que ainda está tentando se adaptar ao Renato Paiva, que não teve um bom trabalho no Bahia. Esse grupo aí, que é o grupo A da Taça Libertadores da América, o Botafogo perdeu na estreia para a Universidade de Chile. Universidade do Chile, que na segunda rodada foi na Argentina jogar com Estudiantes, venceu por 2-1 fora de casa. Liderando. Aí eu ia te perguntar isso, mas você acha que a Universidade de Chile é a surpresa do grupo? Porque entre o Botafogo campeão, o Estudiantes, que é um time de camisa na Argentina, já ganhou Libertadores também, e acabou a Universidade do Chile surpreendendo 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, né? E coloca uma incógnita dentro desse grupo, porque de repente o Botafogo e Estudiantes pode ter que brigar por uma vaga, já que vai vir uma Universidade de Chile cara bobo. Ou seja, provavelmente, vamos dizer assim, né, o cara bobo, deixa eu até dar uma olhada aqui, porque eu acho que o Universidade de Chile joga com o cara bobo. Não sei se é em casa, acho que é fora. Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou olhar aqui. Ó. O cara bobo recebe a Universidade de Chile, ou seja, vai jogar mais um jogo fora. Ou seja, já na primeira fase pode ter 2 jogos fora, se ele ganhar um cara bobo, ele vai resolver 2 partidas em casa, então será que aí vai dar zebra nesse grupo aí? Quando teve sorteio, acho que a grande maioria colocou o Botafogo e Estudiantes ali como favoritos, né? Mas a Universidade do Chile, no primeiro jogo do Botafogo, foi muito isso, né? Ficou ali jogando melhor e tudo, mas não conseguiu, saiu derrotado. Foi o gol do Diório até, que é jogador lá do Atlético Paranaense. Que é do Atlético. E a expulsão do Igor Jesus realmente foi uma besteira, porque foi já nos acréscimos, né? Era o último minuto de jogo. Assim, uma coisa totalmente desnecessária, né? Enfim. E eu acho que o Botafogo pode, de repente, complicar um grupo que não era tão complicado, né? Tem que ligar o alerta aí, tanto o Botafogo quanto o Estudiantes, porque
A Universidade do Chile tá fazendo a parte dele lá, né? O favoritismo não ganha jogo. O que ganha jogo é você estar ali, pôr a bola na rede e fazer os pontos. É verdade, a situação de momento então é essa. Universidade de Chile, líder do grupo com 6 pontos ganhos, seguido do Estudiantes de La Plata com 3 pontos, Botafogo também 3, aí no critério de desempate aí. Apesar que eu acho que os dois estão... Não, acho que deixa eu ver, acho que estão com mesmo tudo igual, tá tudo igual. Não, o Estudiantes tem um gol a mais, né? Empata no saldo, mas no gols prós tem um gol a mais do que o Botafogo. Botafogo terceiro colocado com 3 pontos, 3 pontos ganhos, e o Carabobo é o último do grupo com nenhum ponto conquistado. Lembrando que agora, aí já na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, o Botafogo vai na Argentina enfrentar o Estudiantes de La Plata lá dentro, lá que é jogo embaçado, e também tem com mais tranquilidade, o Carabobo na terça-feira, portanto, mais conhecido como amanhã, vai receber a Universidade de Chile em casa lá na Venezuela. Cavalco, esse jogo é de suma importância para o Botafogo. Se a Universidade do Chile tem condições de ganhar o Carabobo lá na Venezuela, vencer esse jogo, no dia seguinte, portanto, temos os Estudiantes na Argentina do Botafogo. Se o Botafogo perder, pode ficar complicado o negócio aí. E o Botafogo pode ficar complicado pelo que o Botafogo vem jogando, né? Contra o Carabobo, a gente transmitiu o jogo aqui, de bobo não tem nada. Tem um contra-ataque muito bom, que é com o Berrios, um atacante rápido. Tem pelo lado também um atacante rápido pela esquerda. Um outro, o meia, o baixinho, minha memória tá boa, né? O Júlio Mendes, um jogador baixinho também, parece o Soteldo, bom jogador também, e surpreendeu o Botafogo no contra-ataque. E o jogo no Newton Santos contra o Carabobo foi um jogo em que o Arthur não jogou bem, teve várias oportunidades pelo lado direito. Ele até acertou o cruzamento, faltou uma chegada rápida ali do centroavante, que era o Mastriani, que estava tentando aproveitar a oportunidade com o Rodrigo Jesus, mas eu acho que o Mastriani não aproveitou a oportunidade que ele teve de mostrar serviço aí para o Renato Paiva, ele que chegou recentemente aí do Atlético Paranaense, e não aproveitou. Tudo bem, o Arthur ele erra muito na finalização, às vezes ele cruza forte demais, ele ainda falta encaixar uma sintonia fina para ele encaixar por aquele lado direito. Óbvio, é muito difícil você chegar e substituir o Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, jogando muito bem pelo Botafogo. Rei da América. E ele chegou pro lugar do Luiz Henrique, que era o camisa 7 do Botafogo. Mas eu acho que ele ainda não se adaptou também, falta um pouco de entrosamento pro Arthur, até com o Savarino, camisa 10, que é o articulador da equipe Botafogo, falta um entrosamento maior ali pelo lado direito, alguém para tabelar. O Arthur ainda não entrou muito bem. Contra o Carabobo, eu achei que ele errou muito também, pelo aquele lado direito, onde é a principal arma de ataque do Botafogo. O Botafogo teve dificuldade contra o Carabobo jogando aqui no Newton Santos. E olha, eu acredito que o Botafogo vai ter dificuldade contra o Carabobo lá na Venezuela quando ele jogar também, e ainda encara o Estudiantes, que é mais difícil do que, na teoria, do que a Universidade do Chile e do que o Carabobo. Acho que o Botafogo parecia que poderia se classificar, só ficar quem vai ser em primeiro ou segundo entre ele e Estudiantes, mas eu acho que o Botafogo se complicou pelo que está jogando. Pode entrosar até lá, pode melhorar a partida, mas eu acho que nessa dúvida, por exemplo, jogou com o Savarino pela direita, já jogou com o Savarino pela direita, com o Patrick de Paula pelo meio. Eu acho que o Savarino não rende jogando pela direita, ele tem que jogar pelo meio. Acho que o Renato Paiva ainda está fazendo teste, e fazer teste na Libertadores é complicado, porque se vacilar, nem passa. Porque se jogou mal contra o Carabobo, jogar mal contra o Estudiante lá, vai complicar muito a vida do Botafogo. Aí bate o desespero na última rodada, aí é aquele sofrimento todo. Aí acho que o Botafogo tem que abrir o olho, os jogadores têm que se adaptar o mais rápido possível ao esquema do Renato Paiva. Então, beleza, quero convidar você, então, quarta-feira agora, 9h30 da noite, transmissão aqui no Sport Mix TV, Estudiantes de La Plata e Botafogo lá na Argentina. Ficou surpreso? Eu não lembrava. Tu leu a escala? Eu não li. Juro pra você que eu não li. Eu juro pra você que eu não li. Mas bom jogo. Estamos aí. Bom jogo, me surpreendeu. Espero, né? Porque nós temos feito alguns jogos meio tranqueira aí. Pô, meio só como diria jogo. Os paulistas, cada jogo tranqueira, meu. Jogo. O Carabobo Botafogo foi ruim, porque... Ruim não, até que não achei tão ruim, porque o Carabobo conseguia sair pro ataque. Mas Estudiante vai ser um jogo bom. Então já sabem, quarta-feira, 9h30 da noite, bola rolando, Estudiantes de La Plata e Botafogo, jogo na Argentina, pré-jogo a partir de 8h30. Se você quiser, pode participar com a gente aí na nossa transmissão aqui no Sport Mix TV. Vamos sair do grupo A, que é o grupo do Botafogo, e falar do grupo C
na Libertadores esse grupo que é do Flamengo, né? O Flamengo aí que deu uma rateada na última rodada. Ao meu ver, não acho que o Flamengo está fazendo uma boa Libertadores, né? Nós tivemos uma vitória do Flamengo no primeiro jogo contra o Deportivo Táchira, lá em Táchira, que foi o jogo com o Flamengo. O Flamengo venceu esse confronto, né? Foi por 1-0 só, um joguinho magro. E foi um jogo ruim, né, Cão? Foi um jogo ruim. O Flamengo sofreu para vencer lá esse confronto. Tudo bem, é fora de casa. Lá tinha o fator da altitude, era uma pouca altitude, mas tinha, né? E o Flamengo, naquela ocasião, venceu esse confronto. E depois ficou assim, agora vai jogar com Córdoba no Maracanã. Pô, a gente, primeira Libertadores dos caras. Pô, tranquilo, vai passar por cima. O Flamengo é o maior time da América. E não foi isso que aconteceu. O Córdoba fez 1-0 num lance de pênalti. O Léo Pereira meteu a mão na bola na área, bateu o pênalti, fez. Aí, vai virar. Fizeram 2-0. E o Flamengo diminuiu depois com o gol do Nico de la Cruz de falta. Eu acho que a única coisa positiva nesse confronto aí contra o Córdoba, queria que você falasse dos dois jogos, Cavalca, foi o retorno do Pedro, que o Pedro voltou, né, depois de 7 meses de contusão, e então eu acho que dentro do elenco do Flamengo, o Flamengo tem aí um reforço do atacante Pedro, que já está aí disponível, do técnico Felipe Luiz, que já tem utilizado ele um pouquinho mais, e então eu acho que aí para a sequência da Libertadores é um grande reforço. Pedro, que já foi inclusive rei da América quando o Flamengo ganhou a Libertadores de 2022. Como é que você vê esse momento da Libertadores do Flamengo aí? Eu acho que no caso do Táchira, que era uma viagem para a Venezuela, uma viagem longa, o Flamengo, o Felipe Luiz, ele testou uma formação com Cebolinha pela esquerda, com Michael pela direita e o Luiz Araújo jogando pelo meio. Ainda estava sem o Rascaeta, o Gerson também não jogou, e o Pulgar e o De La Cruz, que são os titulares, mas do meio para frente testou uma formação nova contra o Táchira. E aí contra o Táchira foi aquilo, o Táchira jogou todo recuado e o Flamengo foi naquele esquema que lembrava a forma como o Tite jogava, girava a bola da direita, girava a bola da esquerda para tentar balançar a defesa e achar um espaço, principalmente com o Cebolinha ali pelo lado esquerdo, e aí o Flamengo sofreu até vencer por 1-0. Ficou girando a bola para um lado, girando a bola para o outro, o Luiz Araújo jogando de meia, que já jogou pela esquerda com o Felipe Luiz, jogando pela direita, nessa partida jogou de meia, e o Flamengo, o que parecia que poderia ser mais fácil, o mais finalizações ao gol, o Flamengo finalizou 4 vezes na direção do gol, mas acreditava-se que poderia ser mais fácil. O Táchira jogou todo recuado, como se não estivesse jogando em casa, esperando a equipe do Flamengo, porque sabe que se sair contra o Flamengo pode tomar um contra-ataque, tem jogadores rápidos e habilidosos, mas eu acho que o Flamengo poderia ter tentado jogadas mais de infiltração, chute de fora da área, para poder quebrar a defesa do Deportivo Táchira. E aí foi com esse time, por quê? Porque o Felipe Luiz tem aquela coisa, ele gosta de pressionar, jogar em cima o jogo todo. Então quem tá 100% joga. E aí por isso que jogou com essa formação contra o Deportivo Táchira, que já não tinha agradado muito, porque o Flamengo só tinha posse, mas não conseguia criar, e aí já não tinha agradado muito. Contra o Central Córdoba, aí já era uma outra história. O Central Córdoba era um jogo em casa, era o primeiro jogo desse ano pela Libertadores jogando contra esse time argentino, que ganhou a Copa da Argentina, por isso se classificou para a Libertadores. Todo mundo achava também que seria um jogo fácil e começou. Mesma coisa contra o Táchira, joga todo mundo lá atrás, deixa a bola com o Léo Ortiz, deixa a bola com o Léo Pereira e vamos ver o que eles vão conseguir, vamos ficar aqui atrás esperando eles tocarem a bola. E aí o Flamengo não conseguiu marcar e teve o pênalti do VAR, depois teve uma falha do escanteio e quando viu terminou por 2-0 o primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Felipe Luiz na coletiva falou que ele errou, que ele estava em desvantagem, colocou muito atacante, não tinha treinado com essa formação, não treinou aí essa formação para esse tipo de situação de jogo, e aí ele admitiu que ele errou aí nas alterações que ele fez da partida. O Pedro entrou, mas também pouco tocou na bola, se não me engano a melhor jogada dele foi uma ajeitada que ele deu para o chute do Luiz Araújo, mas o Flamengo se complicou porque tomou 2 gols no primeiro tempo e aí bateu o desespero. Foi uma situação que não tinha vivido ainda o Felipe Luiz e não soube contornar. Marcou com o De La Cruz de falta, mas também depois encheu de atacante, bola cruzando na área. O Bruno Henrique no finalzinho foi de peixinho, quase marcou, mas não jogou bem, não está sabendo, pelo menos na Libertadores, com adversários todos recuados, criar oportunidades claras de gol. Até bate pro gol, mas às vezes não levando muito perigo. O goleiro
faz boa defesa, mas o Flamengo precisa arranjar outros meios que não seja de virar de um lado para o outro, ou chute fora da área, ou infiltração. Mas aí com o Pedro em campo, se o Pedro já começar a atuar como titular pela Libertadores, aí já vai ser outra história, porque cruzando na área com o Pedro desde o início, o Pedro é muito mais letal do que o Juninho ou do que o Bruno Henrique jogando de centroavante. Mas o problema do Flamengo ainda está em conseguir furar uma defesa que fica toda lá atrás esperando, dando a bola para o Léo Ortiz e para o Léo Pereira tentarem criar alguma coisa, e o Flamengo não está conseguindo. Lembrando que contra o Central Córdoba, o Gerson não jogou, o Wesley não jogou, muita gente não jogou. E aí o Flamengo sentiu. Começou com o Everton Araújo no lugar do Pulgar, que é um tem mais passes certos, que começa a jogar pelo Flamengo. E aí sentiu a ausência do Gerson, do Wesley e do Pulgar começando o jogo contra o Central Córdoba. Falei muito ou não? Não, eu achei até que você tinha sonhado cara mudo e voltou hoje. Rapaz, lá pra vida. Que fosse O cara dormiu, Marquinhos. sonhou cara mudo e todo. Caramba, não sou mudo, não. Ah, vocês podem me interromper. Não, fala à ele é vontade educado. aí. Vocês Pô. podem me Fala, interromper. tranquilo, eu sem não problema falarei nenhum. Eu muito gosto de agora. ouvir você. Falou muito, mas falou Você bonito, muito Caval. bem. Falou Ou seja, bem. eu e o Márcio não tem mais nada pra falar desse Embasou, grupo. acho. Chat GPT, resuma o Carlos. A próxima vez que o Carlos. Só passando um pouco a situação desse grupo, né? Em termos de classificação, esse grupo C. Tá até aberto aqui. A LDU é líder do grupo com 4 pontos, junto com o Central Córdoba também, as duas equipes aí com 4 pontos, Flamengo com 3 e Deportivo Táchira aí com 0. Lembrando que amanhã tem o confronto Flamengo e LDU lá em Quito, lá em cima na altitude. Né? Na estreia, o Central Córdoba e a LDU empataram em 0-0. Né? Depois a LDU conseguiu vencer a Deportivo Táchira por 2-0 lá em Quito e o Flamengo perdeu esse jogo contra a Central Córdoba. Agora teremos o LDU e Flamengo em Quito, né? Na altitude de Quito. Não, peraí. Teve 2 jogos só, né? 2 jogos. Não, você falou um jogo a mais hoje. Não, tô dizendo, agora tem Flamengo e LDU. Sim. Amanhã, terça-feira. Né? Temos o jogo da LDU contra o Flamengo lá em Quito e tem o jogo ia falar cara boba, do Central Córdoba com o Deportivo Táchira na quinta-feira, lá em Córdoba, na Argentina. Márcia, é um confronto difícil. Sempre fica aquilo assim, quando joga em Quito, LDU ganha. Mas a gente teve Libertadores recente que o Flamengo conseguiu ganhar lá em Quito. Sim. E seria de suma importância o Flamengo buscar esses pontos que perderam para o Córdoba no LDU, que seria um confronto direto aí, porque já estão com 4 pontos, o Flamengo vencendo, passaria LDU, e aí começa a resolver as coisas em casa. Então, um jogo importante esse do Flamengo amanhã. Né? Quando teve o sorteio, sempre que tem algum jogo de altitude, acredito que o brasileiro já conta como que é o jogo que você pode perder. Mas como o Flamengo perdeu um que não podia perder, que é no Maracanã, né, com o Central Córdoba, então já não tem mais esse respiro aí de poder levar na altitude. Então, o Flamengo realmente vai ter que fazer lá, achar um fôlego a mais, né, literalmente, para conseguir fazer esse resultado na altitude. Já fez em outra oportunidade e eu acredito que tem condições de fazer também. E o resultado realmente contra o Córdoba, acho que pegou todo mundo de surpresa. Eu acredito que até eles mesmos, que até os próprios torcedores do Córdoba foram pegos de surpresa por esse resultado. E eles fizeram uma festa, né, super legal lá no estádio, tinham feito também na praia de Copacabana, passaram o dia do jogo, tava lá o pessoal lá fazendo festa. E primeira participação do clube na Libertadores, você vencer um Flamengo no Maracanã, acredito que é uma noite que eles não vão esquecer tão cedo. Mas agora é como que igual fala jogador na entrevista, agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo, né? E tentar ir vencer esse obstáculo. Acho que o principal obstáculo do Flamengo mesmo nessa partida é a questão da altitude, que realmente pode pesar, e também por estar vindo, né, de sequência de jogos, né? Então, tudo isso pode dar uma pesada ali, dependendo. Mas tem que tentar buscar o resultado, porque teve uma derrota que não era esperada, que foi a no Maracanã. Né? E a última vez que o Flamengo jogou com a LDU lá... sei que você ia falar informação. A última vez que... Não deixei de ser informação. Informação. Que na última vez que o Flamengo venceu a LDU lá, foi em 2021. Com 3-2, com o gol da vitória, marcado pelo Gabigol, aos 40 minutos do segundo tempo. Foi 3-2. Foi um jogo cheio de gols, cheio de emoções, e vamos ver como é que vai ser, mas foi o último jogo de 2021, o Flamengo venceu a LDU lá por 3-2. Na realidade, o Flamengo está fazendo até uma preparação diferenciada já para esse jogo, para tentar minimizar esse fator da altitude, porque no planejamento eles vão tentar buscar, lógico, todo time sai para vencer, né? Ninguém sai para perder.
Mas o planejamento é realmente tentar buscar os 3 pontos para tirar esse problema aí que eles arrumaram do Central Córdoba, que ninguém esperava, né? Dentro do planejamento do Flamengo, que seria muito mais fácil ter vencido o Central Córdoba no Maracanã e, sei lá, empatar com a LDU, ou se perdesse até, não seria o pior dos mundos, porque jogar em Quito é difícil, né? O LDU, é bom lembrar que a LDU é campeão da Libertadores, campeão do Sul-Americano, ou seja, um time que disputa títulos na América e na história recente do futebol, né? Então, é difícil vencer lá, a gente sabe disso. O Fluminense, inclusive, perdeu aquela Libertadores com o então técnico Renato Gaúcho lá, porque tomou uma saravada lá em cima. Quando veio jogar no Maracanã, era muita diferença para tirar. Tanto que acho que eu não me lembro, não sei se vocês se lembram, de uma Libertadores que tivemos uma performance tão boa de um jogador na final como foi aquele jogo do Thiago Neves. O Thiago Neves. Thiago Neves, pô, destruiu aquele jogo com a LDU, fez 3 gols, jogou pra caramba. E depois? Você imagina, deve ter sido uma frustração. No final, Nossa, aquilo não serviu pra eu, nada. Eu nem sou tricolor e fiquei Não, frustrada. tô dizendo, não Sim, serviu pra foi nada, muito. porque o cara jogou pra caramba, meteu gol E pra ele errou caramba. o pênalti, né? E não serviu pra nada, né? Ou seja, por quê? Porque o jogo lá em cima, na colina lá de Quito, lá, o Fluminense realmente perdeu por uma vantagem, ficou difícil de reverter. Então é complicado esse jogo lá, mas não é inviável, como você acabou de falar, né? Acabou que 2021 o Flamengo foi lá e ganhou 3-2, ou seja, 4 anos atrás. Foi 3 e 4 anos atrás, tem muito tempo, eram outros tempos, outro elenco, mas se eu não me engano, aqui no Maracanã também foi 2-2, também, né? O último confronto deles jogando, foi 2-2 aqui no Maracanã e lá ganhou por 3-2. Ou seja, a LDU nunca é um adversário muito fácil, mas agora que você falou, ou empatar ou ganhar, porque não estava nos planos perder em casa em fase de grupos, um grupo curto, você perder em casa, o Flamengo vai ter que... E grupo tem, né? Elenco tem, grupo tem, e estrutura tem para saber quem tá cansado, quem não tá, quem tá 100%, para poder vencer esse jogo, para pelo menos vencer um jogo fora. Vai ter que vencer um jogo fora agora, depois que perdeu em casa, vai ter que vencer uma partida fora. E aí vai jogar com o Córdoba lá, que teoricamente pode ser o mais difícil, mas pode ganhar também. O Flamengo tem elenco para isso. Mas, como você falou, se complicou perdendo pro Central Córdoba no Maracanã. Porque o Central Córdoba joga com o Deportivo Táchira na Argentina. Hipoteticamente, a gente acha que é o jogo, provavelmente o Córdoba deve vencer esse jogo. Se a LDU ganhar, esses 2 times aí já pulam para 7 pontos, o Flamengo vai ficar com 3. Aí a situação fica complicada, porque vai virar retorno. O Flamengo só vai ter fora o Central Córdoba, aí vai ter LDU e Deportivo Táchira no Maracanã, e aí você tem que começar a tirar 4 pontos num tiro curto de 3 jogos. Aí sabe como é que os caras vêm jogar, aquele negócio fechado, bota um caminhão estacionado no gol e um ônibus em cima para a bola não entrar, né? Fecha o time toda a casinha, né? E fica complicado. Vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar desse grupo amanhã. Flamengo e Liga Desportiva Universitária, cara. Isso, que perdeu Sabia recentemente disso? pro Musquiruna. Perdeu pro Musquiruna, o time do Campeonato Equatoriano que venceu. Musquiruna que venceu. Vendeu Tanto o time tá achando que é fácil, mas venceu a LDU, jogando em Musquiruna. Venceu por 1-0, tá vendo? Aí eu não sei se a fase é ruim da LDU. Nem sei quem é ruim, se é o Musquiruna. Perder pro Musquiruna é dose, né, cara? E esse ano a Libertadores e a Copa Sul-Americana tem uns times assim, né? Musquiruna. Mas sempre teve, né? Iquique. Não, os times existem, mas tô dizendo, tá participando todo mundo junto, Times né? mais aleatórios. Carabobo. Imagina um grupo Carabobo, Musquiruna, Iquique e mais um aí. Bolo. Pô, cara, Bolo, minha mano, Bolo. Você ia querer fazer sozinho esse grupo. Pô, esse grupo era meu. Bolo. Qual é o jogo hoje? Bolo contra Carabolo. Aí, Carabobo com Bolo. Cara, tá maluco. Iquique tá com o Atlético Mineiro. Da Sul-Americana. Mas falaremos da Sul-Americana depois. Então é isso. Então esse é o grupo C. Tá alguma coisa acontecendo. Agora vamos. Estamos aqui no grupo C, então aí o grupo do Flamengo. Flamengo que precisa aí de vitórias para confirmar a sua tão favorita classificação e disputa de título, pelo menos antes, quando ia sorteio, as expectativas giravam em torno disso e o Flamengo aí. E será que vai ter esse discurso aí, Cavalco? Se der ruim. Você que tá falando. Não, se der ruim aquele negócio, a prioridade era o brasileiro. Aí o Boto chegou, eu não tô inventando, pode pegar. O Boto falou, a prioridade é o brasileiro. Palavras do diretor de futebol do Flamengo. Diretor executivo. O brasileiro é a prioridade. Falou com todas as palavras isso. Agora ele vai ter que assumir. Falou isso antes de começar? Agora vai ter que assumir até o final da temporada.
É verdade. Falamos do grupo C, vamos pro grupo D. D de dado. Né? O grupo D que tem o São Paulo, né? Estamos falando dos times brasileiros. Sempre, não aguentei. Tem. Segunda-feira. Eu tenho o dadinho, tenho o dadão, tenho o dado amarelo, dado vermelho. Dado vermelho, dado tem branco. dado vermelho. Vamos parar por aí, Bom, né? Mas vamos falar do grupo D. Isso, mas vamos... São Paulo, você Tajeres. joga botão, você prefere com bolinha ou com dado? Eu prefiro com dado. Porque joga botão de mesa. Cavalca quer mudar de assunto. Cavalca não jogou botão, pô, a cara do Cavalca. Grupo D, então temos o São Paulo, o Tajeres da Argentina, Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru. Esse grupo aí que também o São Paulo não tá maneiro, não. O São Paulo, ele tem... Também o São Paulo tá maneiro aonde? Ele tem um problema. O Lucas Moura e o Oscar contundidos no início da temporada, não consegue jogar com todo mundo, com um time que é titular, porque o São Paulo tem elenco para jogar melhor. O São Paulo tem elenco para poder melhorar aí pelo menos o seu ataque. Tem Calleri, tem o Luciano que joga bem, ainda mais quando joga ali como meia. O Oscar, o Lucas Moura, que sofre aí com uma lesão atrás da outra. O Oscar também, mas o São Paulo tem um time para render mais. Para render contra o Aliança Lima. Começou jogando bem, Ferreirinha voando na esquerda. Aliás, o Ferreirinha fez os 2 gols no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o São Paulo tomou 2 gols do Aliança Lima. Esses confrontos aí, você vê como é que é complicado. Na estreia, o São Paulo jogou com o Tajeres da Argentina, que vamos dizer assim, jogando fora de casa. A estreia seria mais complicada. Ele estava sem Lucas Moura, sem Oscar, Ferreirinha e Carelli. Todo mundo fora. Ele foi lá e venceu por 1-0, que seria improvável, né, num confronto. Aí quando você vem jogar com a Alianza Lima do Peru aqui no Morumbi, pois assim, agora, né, ganhamos do Tajeres lá, vai adiantar. Meteu 2-0, imagina você, Márcio, na arquibancada, ganhou o Tajeres 2-0, acabou, é nosso. Exatamente. Aí tomou um empate, aí o negócio ficou muito sistema você empatar um jogo, isso que tem formas e formas de você empatar, né? Você, empatou um jogo da Libertadores, até ok. Agora você abrir 2-0, jogando em casa, no Morumbi lotado, e aí você tomar um empate, tanto que esse foi um dos jogos que o Zubeldia foi mais homenageado ao fim do jogo. Torcida, né, xingando ele ao fim da partida e tudo. Justamente por isso, né? Porque você abriu o torcedor vai do céu ao inferno, né? Porque aí tá 2-0 no intervalo. Tamo voando. Aí sai do estádio querendo morrer, porque... Tomar um empate, né, com o estádio cheio mesmo. É um balde de água fria. Tudo bem que tem contra o Tajeres tinha um Oscar, mas o Ferreirinho, o Oscar, você tem o Calleri na frente, você tem o Luciano, que às vezes entra também, você tá no acha banco. que esse time, você tá falando de jogadores aí, ó, você falou Oscar, você falou Lucas, né, Lucas. Que isso, aquela lá do Tottenham, lembra? Não lembro, não. Fiquei até assustado. Não, essa narração, pô. Narração. Narração. Quando ele fez o gol no último minuto, é verdade. Do Jorginho. Ele ouve até chora. Você falou Lucas, Oscar, tem o Calleri, tem o Luciano, Ferreirinha. Ferreirinha já é mais jovem, mas o jogador Luciano já mais cascudo. O São Paulo tem alguns jogadores com mais idade nesse elenco, né? Então, conta muito de estar fora, às vezes não participar. Vou começar com a Cavalca, mas já a Márcia vai pensando aí. Você acha que esse time do São Paulo está precisando de reforços para, de repente, compor isso aí? Vai ter momentos que não vai poder contar, assim como foi na estreia com o Tajeres. Se você pegar pelas lesões que tem, eu acho que precisa. Porque precisa de elenco. Você não adianta correr do elenco. Se você quer chegar nas fases finais da Libertadores ou brigar até o fim pelas 4 primeiras posições do Brasileiro, você tem que ter, não tô falando nem título, hein? Chegar nas fases finais do mata-mata, entre os 4 primeiros brasileiros, você tem que ter elenco. Porque você pode perder 2 jogadores importantes ao mesmo tempo, como foi o Oscar e o Lucas Moura. O Calleri também ficou um tempo fora. E aí? O que você faz? Tudo bem, perder esses 3 ao mesmo tempo é difícil, porque o Luiz Gustavo, que teve um problema sério de saúde também, que é titular da equipe do São Paulo, é muita lesão. E quando é ao mesmo tempo, aí a gente não pode também botar a culpa só no treinador, porque aí ele não tem controle sobre isso. E aí nenhum time vai ter 4 jogadores, tirando acho que Palmeiras, Flamengo, 4 jogadores que entrem no lugar dos titulares e consiga manter o mesmo nível da equipe. São Paulo não tem isso. E teve muita lesão ao mesmo tempo a equipe do São Paulo. Mas conseguiu vencer o Tajeres lá, mas
tem que saber reforçar também. Se não, óbvio, não vai ter dinheiro para contratar, para repor o Lucas Moura, mas vai ter que ir bem no mercado. Hoje tem scout, o São Paulo tem, todos os clubes grandes têm. E tem que acertar. Você só vai saber se vai acertar ou não com um jogador contratado jogando. Mas tem que reforçar o elenco. Tem que reforçar, principalmente com o meia. O Luciano joga há mais tempo como meia, né? Ele sempre foi atacante de lado, aquele que jogava lá do centroavante, mas hoje ele atua mais como um meia. Foi assim que ele atuou contra a equipe do Aliança Lima, jogando mais atrás do Calleri ali para auxiliar o Calleri. Mas eu acho que ainda precisa reforçar o seu elenco, mesmo perdendo jogadores. Eu acho que precisa de reforço. Não só treinador. O treinador não faz milagre. O treinador que se machuca muito, ele vai fazer o quê? Ele não pode contratar. E tem que reforçar, porque vai cobrar, mas para cobrar tem que ter elenco. Não adianta, você tem que reforçar e saber reforçar. Perder muito jogador ao mesmo tempo? Perdeu. Mas tem que se virar. Jogou o Marco Antônio contra o Aliança Lima. Marco Antônio que estava na Lazio, interessou o Flamengo e acabou indo para o São Paulo. E o Alisson ficou um tempo parado também, ou seja, é muito tempo aí, é muito jogador que tá toda hora passando pelo departamento médico. O Alisson era um jogador importante, ficou. Agora o Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo. Isso também conta muito aí pro São Paulo, que isso você não tem controle. Isso não tem elenco que segure a quantidade de lesão que o São Paulo vem sofrendo no seu elenco. Mas eu acho que sim, pode melhorar aí a qualidade do elenco do São Paulo. Tá aí o São Paulo aí, nesse grupo aí do São Paulo Libertad do Paraguai, é o líder com 6 pontos, seguido do São Paulo com 4, o Alianza Lima com 1 ponto, e o Tadieres aí surpreendendo, para mim no grupo não marcou nenhum ponto. Na primeira rodada, né, na estreia desse grupo na Libertadores, nós tivemos aí, quer ver, ó, tivemos o São Paulo, como eu falei, né, vencendo fora de casa o Tadieres, né, venceu por 1-0, mas qual foi o resultado? O Alianza Lima, no segundo jogo, o São Paulo empatou 2-2, como a gente já falou. Mas nós tivemos, Cavalca, me ajuda aí. Diga aí. Os jogos do grupo? O Tadieres. Deixa eu olhar aqui, ó. Aliás, o Aliança Lima era um ponto pra gente. Volto a falar, o São Paulo fez 2-0 para cima do Aliança Lima. Era 2 pontos que o São Paulo não deveria perder, porque pelo que foi o jogo. Pelo primeiro tempo que o São Paulo fez, não deveria ter. O Tadieres perdeu por 1-0 pro São Paulo. Isso. E depois perdeu por 2-0 pro Libertad. Pro Libertad. Isso, perdeu pro São Paulo em casa e pro Libertad fora. E o Libertad na primeira rodada venceu o Aliança Lima. Foi a vitória do Aliança Lima, venceu. O Libertad, perdão, venceu o Alianza Lima na primeira rodada. É o time que está 100% aí. Isso. Venceu os dois. Dentro do seu grupo. E agora temos aí os próximos confrontos, né? Dentro do grupo. Vamos olhar aqui rapidamente. Libertadores. Os próximos jogos aqui do calendário. Você tem aqui na equipe do São Paulo, no grupo do São Paulo. São Paulo vai pegar o Libertad lá no Paraguai. E aí já vai ser uma pedreira agora, aí pro Botafogo. Vai ser dia 23. Aí agora e lá o torcedor São Paulino tem que tomar cuidado, porque esse estádio é um estádio que eles têm o bafômetro na entrada do estádio. E já aconteceu com vários torcedores brasileiros, já aconteceu com o Atlético quando jogou com eles na Libertadores. E agora eles estavam mostrando, mas não era contra o Libertad, mas no Paraguai, né, tem isso. Eles não fazem em todos os torcedores. Mas se o policial lá, quando você tá entrando no estádio, se ele achar que você tá doidão, ele te faz bafômetro e você não entra no estádio. Você fica detido no horário do jogo. É uma loucura. O pessoal vai pra polícia lá mesmo e fica preso. Então, moda pega aqui, né? Pelo amor de Deus, então, eu vou pras ruas. Então amanhã, terça-feira... Eu vou pras ruas mesmo, então, não quero que pegue. Amanhã, terça-feira, tem Aliança Lima e Tadieres, esse jogo aí do grupo de São Paulo. Isso. E depois São Paulo na quarta, é mais conhecido como depois de amanhã, recebe o Libertad do Paraguai, recebe São Paulo. Se o Libertad vencer esse jogo, para mim está classificado, porque vai a 9 pontos. Dificilmente vai ser ultrapassado, né, pelos seus oponentes. Aí vai ficar a briga no segundo lugar dentro desse grupo aí. Discorda, Cavô? Não, concordo com você. Eu acho que o Libertad já... Se empatar aí com o São Paulo, já vai ser um grande feito para o Libertad para passar para a próxima fase. Lembrando que passam dois
os 2 primeiros de cada grupo. E eu acho que o Libertad tem uma grande vantagem por esse mole que o São Paulo deu. Volto a falar contra o Aliança Lima, que eu vi o jogo. O São Paulo era para ter destruído o primeiro tempo e deixou o Aliança Lima... fez um golaço o Aliança Lima no segundo gol, mas não era para ter perdido 2 pontos o São Paulo jogando no Morumbi. Estamos no Rio de Janeiro, vamos para o grupo E. Se estivéssemos em São Paulo, iríamos para o grupo E. E Marcelo, no Paraná, o que é o E? Cara, quando a gente ia fazer as vogais, era A, E, I, O, U mesmo. Aí em São Paulo é fechado, é E, A, I, U. Porque você discute, viu? Não tem acento, porque falar é I. Mas aí é uma discussão por uma outra. Vai ficar igual biscoito, biscoito é bolacha. Mas aí é regional, né? É italiano ou é joelho? Isso aí já aí é Niterói, Rio. Joelho. Aí é Niterói, Rio. Não, e joelho também é só aqui, né? Quando eu vim morar no Rio, a primeira vez que eu ouvi... No grau é o quê? Se eu peço o quê lá no grau? Não, lá é salgado. Tem salgado de quê? Deixa ela acabar de falar. Não, quando eu vim morar no Rio, a primeira vez que eu ouvi um cara na praia gritando joelho, eu não sabia o que era, né? E eu fiquei pensando... Um joelho de porco? Vai tirar um joelho de porco, na praia? Eu fiquei pensando, pô, que pessoal estranho. Eu nunca vi joelho nem na praia, até hoje eu não vi. Mas já Que praia é essa que tu foi? Em Ipanema. Salgado. É só árabe, né? Você costuma ver só árabe. Geralmente agora tem mais árabe mesmo no sanduíche, mas a primeira vez que eu ouvi alguém falar de joelho, eu fiquei pensando, joelho, né? O que é isso? E você sabe por que o nome é... Agora eu adoro joelho. E você sabe por que o nome é joelho, Cavalo? Porque fica embaixo da coxinha. Aqui é cultura. Em cima. É embaixo, é embaixo. Embaixo, pô. O cara arrumou a prateleira, aí botou várias coxinhas de galinha, coxinha. Aí embaixo era o joelho. Aí ele botou embaixo, o cara, qual é o nome disso aí? O cara é joelho, coxinha em cima, joelho embaixo. É isso aí, eu já sabia mesmo. Aqui é o Sport Mix TV, é cultura. Cara do Cavalo. Cultura de salgados. Cara do Cavalo, incrédulo. Você não sabia disso? Mas... Gente, isso é verdade. Tanto que eu falei. Ele tá incrédulo, que ele tá achando que a gente Você acha que é joelho por quê? Só pra lembrar que é um programa de Libertadores ainda, entendeu? Estamos falando de Libertadores. Mas de coxinha. Surgiu a hora do almoço. Você prefere coxinha ou joelho? Só hora do almoço. E com tudo isso começou porque eu falei que a gente ia falar do grupo E, então vamos falar do grupo E, da Libertadores, do grupo E. Vamos focar aqui no roteiro aqui, ó. O grupo E que tem o Fortaleza no grupo aí, nesse grupo, Fortaleza que perdeu na estreia 3-0 pro Racing da Argentina. Lá no Castelão. Sim. Né? Foi um massacre. Foi um massacre da Serra Elétrica. 3-0 fora o baile. O Fortaleza que tá a lanterna, né? Poucas vezes. Olha, se você ver o jogo, os primeiros lances do primeiro tempo, o Fortaleza podia ter marcado. Teve 2 lances que o Fortaleza poderia ter marcado, mas depois, amigo. O Racing, só os números do jogo do Racing. Isso. O Racing deu 24 finalizações, 13 do gol. 13 finalizações e fez 3. Poderia ter feito 5. Mas pensei que você podia ter feito 13. Já que chutou 13, né? Estamos aqui. Não, eu poderia ter errado 3. Poderia ser 10. Mentira. Não, mas foi realmente mas poderia ser 5. E aí, o que pode dar uma esperança pro Fortaleza é porque quando o Racing venceu o Fortaleza, né, por 3-0 em Fortaleza, aí eu pensei, poxa, o Racing favoritaço. Mas aí foi lá e perdeu pro Bucaramanga em casa. Aí não. Sem torcida, né? O Racing tava jogando sem torcida por causa de punições, por causa da festa que eles fizeram na final da Sul-Americana e tal. Excederam na festa. Mas eu achei linda, com todo respeito. Não, eu sei, mas... Todo respeito a Comebol, libera o sinalizador. Mas a festa foi bonita, mas eles foram punidos, porque não pode, enfim. E aí agora o Bucaramanga, que é o líder do grupo, né? Que é uma surpresa. Assim, quando teve sorteio, né, desse grupo, eu pensava, né, que quem seria mais forte pro Fortaleza era o Racing e o Colo-Colo. E aí, no fim, quem tá lá liderando é o Bucaramanga. O Bucaramanga aí com 4 pontos, como a Márcia falou, né? Venceu o Racing, empatou na estreia com o Colo-Colo. E nesse grupo aí temos um problema, né, Cavalo? Com um problema grave, que é o Colo-Colo de Chile, que o Fortaleza foi lá jogar. O jogo estava no 0-0. Para quem não lembra, foi aquela baita confusão lá que tivemos 2 pessoas que infelizmente veio a óbito. A CBF entrou com um pedido para que esses pontos venham para Fortaleza. E já tem movimento que querem que tire o Colo-Colo da Libertadores. Eu vi que torcida eles não vão ter mais. A torcida não vão ter mais. Não vai ter mais nenhum jogo. Na última semana teve cancelado o clássico. O local lá, O clássico do Colo-Colo lá com a Universidade de Chile, né? Acho que foi contra a Universidade de Chile. Foi adiado, foi cancelado, adiado o jogo. Nem teve. O clima lá ficou bem tenso. Em virtude do negócio ficou tenso. Agora vamos ver qual vai ser a definição disso aí, né, Cavalo? Porque de repente se o Fortaleza conseguir esses pontos aí, vai dar uma subida na tabela, porque o Fortaleza no momento tá com 0. O Colo-Colo tá com ponto do chute, ou seja, não foram computados
os pontos ainda desses não- jogos não estão em decidi- definição ainda o que vai pra acontecer. decidir. Por isso o Fortaleza tá 100 pontos o- nesse grupo. E aí o Fortaleza ele pode ir a 13, ele vai junto com o Racing, ele vai perdendo saldo, óbvio, de Sim. gols, né? Por enquanto, mas pode sonhar e se ele ganhar esses 3 pontos, ele pode sonhar com a segunda colocação aí no grupo. Se ficar em terceiro, ele vai pra Sul-Americana, mas se ganhar esses 2 pontos, é até bom pro Fortaleza cair pra Sul-Americana, não ficar em último no grupo. Mas tem que melhorar. O Vojvoda, ele é engraçado. Ele é engraçado não, ele consegue tirar bem, ele vê onde ele tá errando, ele consegue trabalhar com os jogadores que ele tem e ele consegue transformar o time com os jogadores que ele tem. Foi assim ano passado, retrasado, que ele tava em último no final do primeiro turno e ele foi subindo no segundo turno e ele conseguiu recuperar o Fortaleza. Eu acho que por esse passado retrospecto do Vojvoda, eu acho que ele consegue rearrumar esse time do Fortaleza, apesar do massacre que ele tomou. Mas o Racing vem bem. O Racing ganhou a Sul-Americana, jogou Sim, bem a ganhou a Recopa Recopa. contra o Botafogo, jogando muito bem. Os não dois dando jogos. chance, os dois Ganhou jogos, os dois. não dando chance pro Botafogo. E tá ainda no ritmo muito bom a equipe do Racing. Então eu acho que o Vojvoda já mostrou que tem capacidade para mexer nessa equipe com os jogadores que ele tem, ganhando um reforço ou outro. Mas eu acho que o Vojvoda tem capacidade para conseguir rearrumar, né, o time do Fortaleza, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Contratou o Davi Luiz jogou nesse 3-0, tem o Davidson que chegou agora. Eu acho que vai ter mais contratações pontuais na equipe do Fortaleza, mas eu acredito no trabalho do Vojvoda. E eu acredito que esses 3 pontos vão acabar indo pro Fortaleza mesmo. Né? É. Pela situação toda que foi ali, né? Enfim, não teve condição de jogo e é lógico que não foi bom para ninguém, né? Uma confusão daquela. Mas eu acredito que na parte ali do julgamento disso, os 3 pontos vão acabar indo pro Fortaleza e vai dar uma respirada aí no grupo. Vamos esperar aí para ver como é que vai ser a definição então aí desse grupo E do Fortaleza, complicado aí com essa ação do Colo-Colo. Colo-Colo que vai receber o Racing lá no Chile, né? Sem torcida. Sem torcida, né? E o Fortaleza que vai jogar aí contra o Bucaramanga. Bucaramanga da Colômbia. Bucaramanga da Colômbia, lá em... É no Castelão Jogo ou não? É no Bucaramanga. Agora me deu branco aqui. Não. Esse jogo do Fortaleza Peraí. é em Bucaramanga mesmo. Na na Colômbia é o Colômbia. jogo. Quarta-feira, 11 horas da noite, um horário muito agradável, né, Cavalcante? É um horário Vamos fazer muito esse jogo, bom. começando 11 horas da noite? Ah, que Porra, hein, maravilha. sai daqui. Vamos, empolgada. Fazer o viradão. 1h30 da Vamos de manhã, colégio. fazendo aqui. Ontem a gente fez o jogo com emoção. Ontem. Depois eu conto pra você. Ontem não, na semana passada. Semana passada. Último jogo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. O grupo F. Grupo F, esse grupo aí que é o 2 brasileiros. o grupo do Nacional, né? Tudo que termina Tudo. com a Nacional Não, tá aí, menos o Bahia. O Bahia entrou Nacional, Atlético Nacional, Internacional e Bahia. E o Bahia entrou na festa, né? Foi convidado e entrou. Os 2 times brasileiros estão no mesmo grupo. Aí todo mundo falou, mas não pode ter 2 times do mesmo grupo, do mesmo país. Só que o Bahia veio da fase de pré-libertadores. Isso, Então, aí nesse pode. caso, times do mesmo país podem se enfrentar. Como o Bahia veio lá da pré, eliminou lá os times lá, onde o Corinthians foi eliminado, inclusive, aí da pré foi eliminado, por isso que está na Sul-Americana. O Bahia, então, caiu no grupo do Internacional. Na estreia tivemos Inter e Bahia, rolou 1-1. E o que me chamou muita atenção nesse grupo foi a vitória do Bahia contra o Nacional do Uruguai, fora de casa, né? Uma festa Muito legal. absurda, muito legal. E eu tenho gostado muito de ver os vídeos do Rogério Ceni, já viu? No vestiário, gritando, xingando, motivando os caras. Vambora, porque eu não tô jogando, mas eu tô feliz de novo. Ele é muito competitivo. Sim. Ele, eu não tô jogando, mas eu tô feliz de estar aqui com você. Vambora, Não, vamos e lá, ele esses caras sente aqui. muito, né, Pô. o jogo mesmo. Tanto que eu até brinco aqui, às vezes, que ele sua horrores, né, no jogo. Eu falo que ele devia tentar usar umas roupinhas mais leves, mas ele sempre tá de camisa, ou no último jogo, até contra o Nacional, ele tava de blazer mesmo, e o blazer tava, tipo, encharcado, assim, porque ele fica muito nervoso ali mesmo na beira do campo. O Bahia, no primeiro jogo com o Inter, acho que deu uma vacilada, levou o gol no final do jogo, né? O gol de empate. Podia ter vencido. Mas aí foi lá no Uruguai e conseguiu fazer o resultado aí. O Bahia, que tá no Libertadores depois de 36 anos, né? Voltando a jogar uma Libertadores.
Então fica aí a torcida para que... A minha torcida é que os dois brasileiros passem, né? Mas eles têm que ficar espertos também acho que o Atlético Nacional, que eu acho que é quem pode ali acabar dando uma atrapalhada. Porque o Nacional, apesar de ser um time de tradição e tudo mais do Uruguai, não é mais, assim, os times uruguaios caíram muito, né, de qualidade. O Campeonato Uruguaio é um pouco mais fraco também, então eles acabam não fazendo frente aos times brasileiros. Acho que o Atlético Nacional que pode dar mais trabalho aí. Você acha que essa rodada é a rodada que tanto o Bahia quanto o Inter pode resolver? Porque o Bahia na quinta-feira recebe o Atlético Nacional em Salvador, né? Ou seja, se ele vencer, ele vai a 7 pontos. O Atlético que tem 3 e o Internacional de Porto Alegre amanhã, mais conhecido como terça-feira, no Beira-Rio recebe o Nacional que não venceu ninguém. Se o Inter ganhar esse jogo, praticamente elimina o Nacional, porque 0 pontos vai virar o turno, fica muito difícil. Vai a 7. O Bahia, se vencer, vai a 7. E aí, de repente, podem estar dando bom passo para essas duas equipes classificar para a próxima fase, né? Eu acho que o Atlético Nacional contra o Inter, jogando no Beira-Rio, foi 3-0 o Internacional, mas o primeiro tempo não foi um jogo tão fácil para o Inter, não. Os 3 gols saíram no segundo tempo. Não sei se vai ser tão fácil para a equipe do Bahia, o time do Rogério Ceni, que é praticamente o time que terminou ano passado, mas contratou um jogador muito bom, que é o Eric Pulga, né, que vem jogando muito bem, veio do Ceará e encaixou muito bem nessa equipe do Bahia. O Bahia no primeiro jogo jogou com o Caio Alexandre, todo mundo conhece o Caio Alexandre, Everton Ribeiro, o Jean Lucas, o Cauli, o Luciano Rodrigues, que é o atacante uruguaio que chegou também esse ano. E aí, ou seja, a equipe é praticamente a mesma, mas o Rogério conseguiu encaixar essa equipe aí com o Eric Pulga jogando mais no time titular. E aí o Rogério vem fazendo um bom trabalho. Todo mundo falava que o Bahia jogava bem, mas não protegia bem a defesa, ia muito pro ataque, não tinha elenco para chegar aí nas primeiras posições, mas pegou o Internacional, que vem muito bem, do Roger Machado, e já na estreia da Libertadores conseguiu fazer um bom trabalho. Contra a equipe do Nacional, também venceu num golaço do Pulga, aí pela direita, tem uma curva na bola, e a bola foi morrer no fundo do gol, e acabou também repetindo praticamente o mesmo time que vem jogando. Só o Eric, que era do Atlético Paranaense, acabou jogando no meio de campo, porque o Everton Ribeiro... o Everton Ribeiro jogou essa partida. Mas, assim, ele conseguiu trazer o Eric do Atlético Paranaense, que fez um bom campeonato, trouxe o Pulga, ele trouxe reforços pontuais e conseguiu acertar essa equipe do Bahia, pelo menos até agora. Não sei se o Bahia vai ter o fôlego, mas e é interessante ver o time do Rogério jogar. O Rogério joga pra frente, valorizando a posse de bola, chegando no ataque e, por enquanto, tá fazendo bonito na Libertadores, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim pro Bahia contra o Atlético Nacional, não, mesmo jogando em casa. Só para fechar esse grupo aí, Márcia, do Inter e do Bahia, que é o grupo F, você acha que o Inter é um dos favoritos ao título pelo elenco que tem, pelo trabalho que o Roger Machado vem fazendo? Você acha que ele se junta ali, que todo mundo fala Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Você acha que o Inter entra aí nesse grupo aí, seleto aí de times favoritos pelo trabalho que vem feito, pelo investimento? O Inter, nesse começo aí, né, de temporada brasileira, tá realmente muito bem, né? Foi campeão gaúcho, começou o brasileiro muito bem também. O Alan Patrick tem feito, tá sendo aí um grande destaque, acho que do futebol brasileiro nesse começo de ano aí. Para mim, um dos melhores 10 até agora no futebol brasileiro, né, dentro de campo, assim, para esse ano eu considero que o Alan Patrick está se destacando e acho que sim, fica como um dos favoritos. Favorito a Libertadores e o Brasileirão também. O Inter veio forte esse ano. Vamos ver como vai no decorrer, né? Porque o ano é longo. Mas eu acho que é um time que vem forte, sim. O Inter tem o Fernando, que veio do Sevilha, que veio pro Brasil, jogou no Vila Nova um tempo, mas depois foi pro Inter, vem jogando bem. Bruno Henrique, vem formando o time Alan Patrick, jogando muito bem. Tem o Wesley, tem Valência, tem Borré. O Ener Valência também, quando entra, tá jogando bem. Tem um Borré também que tá revezando com o Valência. Ou seja, tem um elenco que já vem desde o ano passado. E quando o técnico consegue encaixar, como o Roger Machado conseguiu encaixar, o Inter vem jogando bem, vem surpreendendo. E o Alan Patrick em grande fase também jogando. Fez os 3 gols na partida contra o Atlético Nacional. Vem muito bem. Vai ser uma briga muito boa com o Bahia Internacional para ver quem vai ser primeiro ou segundo nesse grupo, que eu acho que não tem jeito. Aí a briga vai ser entre os dois. Lembrando que vai ter Bahia e Inter lá no Beira-Rio, né? E aí vai ser um jogo decisivo também. Mas as duas equipes estão num momento muito bom aí do ano, né? Dos dois times.
E aí vamos ver se eles conseguem manter esse bom rendimento, que vai ser muito bom ver essa reta final para ver quem vai ser o líder do grupo. Eu acho que vai ser uma briga bem interessante. Vamos para o último grupo aí de times brasileiros na Taça Libertadores da América, o grupo G, que é o grupo do Palmeiras. Palmeiras que está sobrando aí no grupo aí, 6 pontos, 100% de aproveitamento, seguido por Bolívar e Cerro Porteño, os dois com 3 pontos, e o Sport Cristal ainda que não pontuou nesse grupo. É bom dizer que o Palmeiras estreou na Libertadores, vencendo por 3-2 o Sporting Cristal, lá em Cristal, isso. né? E isso que é engraçado, né? Porque a gente fala... Não foi tão fácil. O Não. Sporting Cristal, apesar de estar com 0 pontos, dificultou para o Palmeiras. Tanto que o gol do Palmeiras contra o Sporting Cristal foi sair já praticamente nos acréscimos, que o Richard Rios tinha entrado e fez o gol no final do jogo. A torcida até palmeirense estava bem satisfeita assim, na internet, né, com esse jogo, aí depois acabou vencendo o Cerro Porteño. O que importa é resultado, né? Mas lógico que o torcedor que está assistindo o jogo ali mesmo, ele fica também preocupado com o desempenho do time. Acho que o Palmeiras, né, ainda mais com 2 vitórias já, tem tudo para passar, mas eu vejo esse ano o torcedor do Palmeiras um pouco impaciente, assim, com a forma que o time está jogando mesmo. O Palmeiras, né, teve reforços, agora, né, o Paulinho acabou de fazer a estreia, então vai começar a jogar no Brasileirão, na Libertadores também, acabou de fazer a estreia no Brasileirão. E aí vamos ver se vai dar uma melhorada, mas eu vejo o palmeirense bem satisfeito, assim, apesar dos resultados positivos. Eu acho E nesse grupo teve na estreia, cavalcada essa vitória que eu falei do Palmeiras, meteu 3-2 no Sport Cristal fora de casa. Cerro Porteño lá no Paraguai estreou 4-2 no Bolívar, né? Depois teve o Palmeiras enfrentando o Bolívar, né? Não, o segundo do Palmeiras foi o Cerro Porteño, perdão. 1-0. Enfrentou o Cerro, venceu por 1-0 lá em São Paulo. Agora vai lá no Paraguai enfrentar o Cerro Porteño. Acho que o Palmeiras tem possibilidade de vencer esse jogo. Ele vencendo vai a 9 e acho que também mata o grupo aí, né? O Palmeiras, por exemplo, contra o Sport Cristal não tinha alguns desfalques. Não tinha o Richard Rios, aí acabou jogando o Lucas Evangelista, mas o time titular é o Richard Rios, o Emiliano Martinez, aí você tem o Rafael Veiga, e você tem o Estevão pela direita, você vai ter o Paulinho e você vai ter o Vitor Roque. Vai ser um time do Palmeiras quando engrenar. O Paulinho entrou muito bem. Você olhando pra mim, você fala assim: você vai ter. Esse cara, tô achando até que esse cara vai jogar na minha pelada. Pô, vai arrebentar. Por exemplo, você vai ter o Paulinho. E o Abel Ferreira falou: eu tô sacrificando alguns jogadores. O Felipe Anderson jogou aberto pela direita contra o Sport Cristal, porque ele precisava de um jogador por ali. O Estevão jogou mais próximo do Vitor Roque. O Vitor Roque, ele vai engrenar no Palmeiras, porque você vê que ele joga, ele aperta a marcação, ele tá mostrando vontade, ele tá se esforçando, ele vai na saída de bola, e eu acho que junto com o Paulinho ele vai formar uma boa dupla aí ao lado do Vitor Roque. Lembrando que o Estevão sai no meio do ano, vai pro Chelsea quando acabar o Super Mundial, e o Paulinho já voltou, e já demonstrou na partida que ele voltou, muito bem. Já tá voltando e pode ser muito bom, pode render muito. O Abel sabe muito bem, como o Vojvoda sabe no Fortaleza, o Abel Ferreira sabe muito bem trabalhar com o jogador, tirar o que o jogador tem de melhor. E eu acho que o Paulinho vai evoluir muito na mão do Abel Ferreira, que não teve um bom começo de temporada, perdeu o Campeonato Paulista, mas já ele vai encaixar a equipe e o Palmeiras vai jogar bem, não só no Brasileiro, mas eu acho que também na Libertadores. Só fazer uma correção que eu falei que o Palmeiras joga com o Cerro Porteño do Paraguai, né? O Palmeiras joga quinta-feira agora com o Bolívar lá na altitude, jogo complicado. O Cerro joga lá e depois o Cerro recebe o Sporting Cristal lá no Paraguai. Então o Cerro vai receber na quinta-feira o Sporting Cristal e o Bolívar recebe o Palmeiras. Então o Palmeiras jogando lá na altitude. O Flamengo teve lá recentemente, 2 vezes até. O Flamengo foi pegou. Strongest, né? Não, o Flamengo jogou com o Bolívar na fase de grupos. E depois ainda pegou nas oitavas o Bolívar e conseguiu desempenhar bem, mas é um jogo complicado, hein? Lá em cima, na altitude, é complicado. O Bolívar sempre é um adversário muito difícil. E eu acho que se o Palmeiras conseguir vencer esse jogo lá na altitude, o Bolívar, ou até empatar, que eu acho que não é um resultado ruim, e o Bolívar. Jogando em casa, como a gente falou, é difícil para o Palmeiras sair de lá praticamente classificado, que dificilmente vai conseguir, tendo 2 jogos em casa, né? Não conseguiu confirmar a sua classificação, né, Márcia? O Palmeiras está na... Sim. Libertadores, o que eu acho engraçado, todo mundo vai falando dos outros, o Palmeiras fala menos, né?
E eles vão lá, vão ganhando, vão comer. Os caras estão Não. aí, mano. Não, de Aí o Abel passado- Ferreira aparece do nada. Vocês falaram mal de mim, do meu trabalho. Aí tô aí de novo na final. Parece Cara. Eu fico bravo. com raiva, nervoso, quer jogar água nas pessoas. Ele fala assim? Não, ele fala, ele fica nervoso. Ele, pô, Você gosta do Abel? eu gosto, eu Pior gosto. que eu gosto também. Às vezes ele me irrita, porque às vezes ele fala umas coisas erradas na forma de eu colocar. às vezes acho ele Acho que ele- grosseiro, a mas grosseria, eu até pra entendo. você fazer grosseria. Também sou grosseira às Eu vezes. acho, mas eu acho que até pra você fazer grosseria, mas você tem que Me ter categoria. perdoem, colegas de trabalho. Não, mas eu acho que até você pra fazer grosseria, você tem que ter categoria. E às vezes ele não tem. Ele é grosso, entendeu? Tipo, "Oi, bom dia. Eu não tô afim de dar bom dia, sei lá, uma coisa assim, entendeu? É meio esquisito. Não, mas passar na primeira fase, assim, é uma obrigação também, né? Com o elenco que o Palmeiras tem, com o dinheiro que o Palmeiras gasta, é uma obrigação passar ali na primeira fase. Acho que é a parte tranquila. O bicho acho que começa a pegar mesmo para alguns times brasileiros, né? Depois, mas também não dá para achar que já tá lá. Mas a situação do Palmeiras com 2 vitórias, aí já é mais tranquila ainda. Muito difícil acontecer um desastre e o Palmeiras não conseguir essa classificação. É, legal. Pô, queria agradecer aí hoje, aqui na segunda-feira, o ovo de Páscoa que o Cavalca me deu. Muito Gostou? obrigado, ficou legal. Eu comprei na promoção aqueles ovos quebrados, que você tem em promoção que ninguém comprou. Aí eu, com todo respeito e carinho, eu te Obrigado, comprei Ah, esse. mas não tem problema tá Importante é a quebrado, intenção. né? Quebrado Mas- não, até porque eu vou mastigar ele, né? Então não vai Exatamente. mudar nada. É o negócio aí. Então, aqui estamos chegando ao final aqui do nosso Sport Mix TV Futebol Clube especial aí de Libertadores. Abordamos aí para que a galera, pô, por que se fizeram especial Libertadores? Pô, porque a Libertadores teve primeira rodada, segunda, deu uma parada do nada. Aí estreou Brasileirão, rodada no meio Pra de vocês semana. lembrarem. Aí pra você lembrar como é que tá acontecendo, você não precisa ficar procurando aí, mas você assistir o programa na íntegra. Se você gostou aí, ó, compartilhe com alguém. Passa, ó, cara, tá, os caras falaram tudo que tá a rodada. Joga no grupo. Joga no grupo. E a partir de amanhã, então, tem rodada da Libertadores aí. Amanhã tem Flamengo e LDU. Quarta-feira você curte aqui no Sport Mix TV. Estudantes de La Plata, direto lá da Argentina com Botafogo. A gente vai estar aqui, eles lá. Estudantes bom, de achei La que iam pra Plata lá. e Botafogo. Aí no meio de semana, 9h30 da noite. Pré-jogo a partir de 8h30 com ele, Francisco José Júnior. O Chico. Chama o Chico que ele vem. Que eles voltam. É. Então, beleza. Beleza? Bom dia, Cavalco. Tudo de bom pra você? Tá Abraço. começando de novo? Não, abraço. Tá terminando. Algo mais? Vai falar informação, Não, informação. não. Dessa vez eu... Dessa Tá vez melhor desinformado. deixar. Eu deixo você terminar o Tá programa. igual empadinha, tá desinformado. Vai. Tchau, É Márcio. isso, né? Obrigado. Vamos continuar aí acompanhando os times brasileiros na Libertadores e outras informações nas nossas redes sociais. Então, beleza, fique por dentro aí do Sport Mix TV no canal no YouTube, se inscreva no canal, comente, compartilhe aí com a galera aí e participe, como a Márcia falou, nas nossas redes sociais, dia inteiro subindo informação para você. Valeu? Abraço, fui.